Agora a gente entra numa análise mais detalhada do caminho do esporte. O esporte que encarou seus fantasmas, Cássio, seus traumas, tinha uma estatística assustadora de 5 eliminações nas últimas 7 edições da Copa do Brasil, eliminações na primeira fase. Essa segunda fase de 2026 é equivalente à primeira fase. Então, o esporte foi até Cariacica. E eu diria que viveu o drama tudo de novo. Repetido, o drama lembrou muito em alguns momentos, apesar de ter uma postura melhor, de ter criado mais chances. Quando o tempo foi passando, o jogo definhando ali, fugindo pelos dedos do esporte, a gente viu novamente o filme do que aconteceu ano passado contra o Operário de Várzea Grande, mas dessa vez nas cobranças de pênalti, mesmo começando perdendo o pênalti, né, com o Yuri Castilho, o Sport conseguiu a vaga e aí traz Na verdade, as começou a decisões. bem. Começou com o Isso. Thiago Couto pegando o pênalti. A Yuri Castilho desperdiçou a chance de botar o Sport em vantagem, assim, porque, na verdade, o Sport até larga bem na disputa de pênaltis ali, mas aí vai na cobrança e já Durou 20 segundos. Durou 20 segundos. E aí, Cássio, a partir de agora, tudo na Ilha do Retiro, tá? Inclusive na próxima quinta-feira, 9h30, o Sport recebe o Anápolis. Eu Fechando queria primeiro, Cássio, eu queria primeiro a tua visão do tamanho do drama que se viveu. E aí, falar primeiro do Anápolis, porque quando a gente passou há pouco pelos resultados dos times da Série C, você destacou que o Anápolis venceu o Cianorte. Foi um jogo que merece uma atenção a mais. O Anápolis que caiu nas quartas de final do Campeonato Goiano em 2 jogos com o Vila Nova, um empate e uma derrota, Cássio. Fred, quando você falou dessa segunda fase, a cara de primeiro, eu até sou a favor, porque a primeira fase é meio que a preliminar, é como se fosse assim, a preliminar e agora, porque quando entra a Série B, entra muita gente da Série C, e enfim, é quando todo mundo está estreando, quase todo mundo está estreando na segunda fase, a grande maioria dos participantes da Copa do Brasil. Sobre o chaveamento que colocou o Sport como visitante nessa estreia, e com 2 mandos, ou seja, tinha um caminho interessante, mas para esse caminho ser interessante, ele tinha que passar pelo fantasma recente e muito duro. Você consegue até, você vai puxando, ano passado, Operário de Várzea Grande, aí alguns anos, aí teve Altos no Piauí, Tombense. até quando tinha a vantagem do empate, o Sport perdia. Aí só não teve a primeira vez que não teve a vantagem do empate, ele empatou e perdeu nos pênaltis, que foi ano passado. Foi a primeira, acabou a regra do empate. O Sport vai lá, e empata o jogo e perde nos pênaltis. E nos outros, perdeu do Altos, perdeu da Juazeirense, perdeu do Tombense, perdeu do Brusque. Perdeu mais de que, meu Deus? Desses jogos aí. Acho que desses aí, tudo na primeira fase, e isso foi alimentando um fantasma que não existia. Até a Copa do Brasil 2008, na verdade, o Sport tinha um retrospecto muito bom, tá? Assim, entre 89 e 2008, o Sport tem um vice em 89, tem a semifinal em 92, semifinal em 2003, campeão em 2008, quartas de final em 98, mas desde então, assim, desandou de um jeito que virou esse fantasma. Só que ontem, como você falou, a partida, ela começou melhor que a do ano passado, foi nojenta a atuação. A de ontem, as situações não foram tantas situações, mas elas apareceram. Mas na hora que o Sport não converteu, aí é que virou o drama. E aí ficou muito claro que a Desportiva entenderia que o empate era interessante e ficou todo atrás da linha da bola, acho que nos últimos 15 minutos. E aí foi para essa disputa de pênaltis que Thiago Couto acaba pegando uma cobrança. O outro pênalti desperdiçado pela Desportiva foi uma bola na trave e o Sport converte os outros 4 chutes e passa de fase, Fred. E antes de chegar na Nápoles, só falar o que representou, porque a gente bateu tanto na tecla de que a Copa do Brasil para o Sport de 2026 é uma competição primordial em relação à captação de receitas de um clube em uma crise financeira tão grande quanto ficou a partir do segundo semestre do ano passado, né? O Sport largou com 1.380.000, com essa classificação ganhou 1.530.000, ou seja, já subiu para 2.910.000 reais. Aí, pela tabela, ele tem 2 jogos em casa. Na quinta-feira que vem, contra o Anápolis, e se passar na quarta fase, também jogo único contra a Atlético ou Ipiranga. Ou seja, tem uma oportunidade gigantesca de continuar
avançando na Copa do Brasil. Isso significa, se passar do Anápolis, ganha 1.680.000, e se depois passar de ou Ipiranga ou de Atlético, ganharia 2 milhões de reais, que seria justamente a cota da quinta fase, ou seja, você recebe por esse valor. O que isso significa, Fred? Que nos 2 próximos jogos, o Sport poderá ganhar 3.680.000 reais. Somando com os 2.910 que ele já ganhou, isso daria 6.590.000 reais por 3 jogos. Detalhe, por 3 jogos. Um contra a Desportiva Ferroviária, o time sem divisão. Um contra o Anápolis, um time da terceira divisão. E outro, ou contra o Atlético, que é da Série B, mas que acabou de cair no Campeonato Mineiro, ou contra o Ipiranga, que é da Série C. Então, assim, veja, não é sempre que aparece uma oportunidade. Se o Sport vai aproveitar a oportunidade, não sei, os anos recentes aí mostram que o Sport costuma não aproveitar. Mas, dessa vez, ele tem uma oportunidade, passou por esse fantasma, que era dessa estreia, sobretudo essa estreia fora de casa, e agora vai para a Ilha do Retiro, com a oportunidade de, enfim, e se chegar lá na frente, chegar entre os 32 times, aí já vira um confronto de volta, mas até lá, mas se chegar lá, significa que conseguiu pegar uma receita de um momento onde não tinha onde tirar receita, tirando Zé Lucas, né, que nem foi vendido. E esse jogo com a Anápolis, que é que você puxou aqui sobre o jogo, eu acho que foi um jogo assim, onde podia Cianorte e Anápolis estavam aqui, ó, no cenário de equilíbrio. Foi uma vitória expressiva do Anápolis na fase anterior. Ele ter chegado nas quartas de final do Campeonato Goiano não foi longe, assim, quem foi longe foi o rival dele, que ficou aí só aqui de ir para a final, perdeu nos pênaltis a Anapolina para o Goiás, mas obviamente vale a atenção. Eu acho um ponto... É um nível bem acima da Desportiva, obviamente, né? Incomparável, na parte técnica e na parte física, tá? Assim, o 0-0 do Sport contra a Desportiva é um vexame. Assim, no fim das contas, tem um alívio de ter classificado, mas não tem muita comemoração. Traz muito mais preocupação do que outra coisa. Eu só encerro com esse negócio, com o jogo do Anápolis, dizendo o seguinte, que além do nível do Anápolis, e uma coisa que a gente não tem como falar nesse exato momento, tem só dizer o que vai acontecer, mas não prever como será naturalmente, que é o peso da final do Campeonato Pernambucano para esse jogo. Sim. Esse jogo ser na quinta-feira é melhor, tá? Assim, porque seja para ressaca de campeão ou ressaca de vice-campeão, tem um dia a mais aí para ou sair o álcool ou curar as feridas. Mas, enfim, seja o desempenho, a final do Pernambucano vai ser Náutico e Sport no Estado dos Aflitos na noite de domingo, esse resultado ele tende a impactar na preparação desse jogo. Assim. E na atmosfera, sobretudo, cara. Não, mas quando eu tô falando disso, eu tô incluindo tudo, do comportamento do time e da própria torcida. Se o Sport for campeão no domingo, eu arrisco dizer que a Ilha terá algo muito próximo da sua capacidade máxima. Veja, se for campeão, acho que se for campeão... Como o jogo é de 9h30, o horário é miserável, mas se for campeão, eu acho que o público realmente seria muito bom, porque como o jogo é nos aflitos, só tem 2 mil torcedores do Sport, então exatamente. A torcida não vai estar lá, não estaria lá comemorando a conquista. Essa conquista só seria comemorada justamente no jogo seguinte em casa. Não, eu acredito, Cássio, que se o Sport conseguir, o Sport não é favorito, né? Se o Sport conseguir o título estadual, essa é uma partida para algo muito próximo da Ilha lotada. Ou seja, não vai ter meio termo. Se perder, é baixo. Não, mas aí eu ia dizer o oposto, Cássio. Eu acho que vai ter meio termo. Eu acho que se perder, mesmo que perca para o Náutico, eu acho que o Sport coloca mais de 10 mil pessoas. Entre 10 e 15 mil. Acho que coloca entre 10 e 15 mil. Veja, justamente por ser na quinta-noite, já passa alguns dias. Se for vice-campeão... deve mudar o treinador. Então você teria uma resposta aí de um recomeço para esse jogo do Anápolis. Se for vice-campeão, eu acho que um número entre 10 e 15 estaria bom. Cássio, que 10 e 15 mil torcedores. Com exceção do Náutico, é o adversário mais forte, né, que o Sport tem até aqui na temporada. Acima do Retrô, acima do Maguari e, obviamente, acima do Santa Cruz, que faz um ano horroroso, né? Não, veja, curiosamente, pro azar do Sport, eu não sei se aquilo fala sobre o Sport de Roger ou azar, mas veja, curiosamente, a melhor atuação do Santa foi aquela da Ilha do Retiro. Foi contra o Sport, isso. O Santa de 2026 talvez seja pior, Fred, certo? Talvez seja pior. Mas o Santa que foi a Ilha do Retiro, não sei se é pior do que o Anápolis que irá a Ilha do Retiro, não, tá? Assim,
Eu só trago esse ponto. Eu acho que o Anápolis talvez seja, assim, no geral, seja equiparado ou melhor. Mas se você puxar o Santa que foi para a Ilha do Retiro, eu não sei se o Anápolis conseguirá ser competitivo como o Santa foi. Ou como o Sport não foi. Não sei lá. Aí é isso que eu tô falando. Não sei se foi o quanto tem do Sport de Roger não ter se apresentado bem naquele dia, ou do Santa ter feito sua melhor partida, enfim. Mas o Santa Sport na ilha houve disputa, tanto que o Sport ganhou com gol aos 46 do segundo tempo. Isso. Então, o Sport tem o Anápolis na quinta-feira e fica na espera, tá? Do Já que vai saber na virá. hora, né? Na Isso. verdade, ele quando tiver Porque o Sport Sport fecha a Anápolis, rodada, né? quando tiver Sport fecha, quando tiver Sport Anápolis, na verdade o adversário já vai ser conhecido. E aí ele fica, tá? Na expectativa, o jogo é na quarta-feira, às 7h30. Atlético e Ipiranga de Erechim. O Atlético é um time da segunda divisão, o Ipiranga da terceira. Mas eu falo aqui sem muita dúvida. Eu prefiro que o Atlético vença esse jogo. Eu acho que o Atlético tem um início de ano de maior turbulência. O Ipiranga está mais rodado. Fez semifinal do Campeonato Gaúcho, enfrentando o Inter. Tá? Jogou contra o Grêmio na primeira fase. É um time mais rodado. Teve uma vitória mais contundente. Ok, que enfrentou o Ji-Paraná, mas teve uma vitória mais contundente. E na dividida, eu prefiro enfrentar um adversário de Série B, que é o Atlético. Eu acho que o estava com Atlético essa hoje dúvida, mas tá seus no degrau abaixo. argumentos foram bons argumentos. Eu ia chutar o Ipiranga entre os motivos, a viagem é maior, sair de Erechim para o Recife, assim, veja, sair de Erechim para o Recife, mas o Ipiranga já veio e, por exemplo, deu trabalho para o Náutico. Deixa eu até ver aqui. É chato Ipiranga. Então, mas tu me convenceu aí na verdade, o Náutico fez 4-0 ano passado, tá? E o Atlético que trouxe Alex, né? Demitido pelo Operário, fez sua estreia justamente nesse jogo aí contra o Rio Branco, que garantiu a classificação do Atlético. Só deixa aqui. Ano passado foi Ipiranga 0, Náutico 4, mas ano retrasado foi Náutico 1, Ipiranga 2. Então, só para dizer assim, né? Por isso o jogo estava na minha cabeça, mas teve o 0-4 ano passado e 2-1 para o Ipiranga. Enfim, mas você me convenceu. O rebaixamento do Ipiranga, do Atlético, está mais difícil de corrigir em tão pouco tempo do que a fase regular do Ipiranga, que foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, parece estar mais estruturado, mesmo estando uma divisão abaixo. Porque essa questão da divisão abaixo ou acima, ela não pode ser determinante. Tá aí a Ponte Preta, que é Série B, mas está num caos assim... Absoluto.